E aí, pequeno Bits, como estão vocês? Vocês estão todos ok? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de games, tá? Hoje nós vamos começar o nosso projeto do módulo, beleza? Lembrando que cada módulo que a gente for passando, a gente vai concluir um minigame referente àquele módulo que a gente passou. O primeiro módulo do nosso curso, nós estávamos estudando sobre RPG Maker, tá? Especificamente a versão XP, e nós criamos esse game que é o Earth Dust, um joguinho de corrida que nós estávamos desenvolvendo, beleza? O que nós vamos fazer é exatamente pegar este projeto aqui e transportá-lo para o Scratch. Vamos tentar recriar esse mesmo game lá pela plataforma do Scratch, para vermos quais são as dificuldades, quais são as vantagens do Scratch, quais são as diferenças de uma engine para outra. Para quem não está muito habituado a essa palavra, engine quer dizer o motor, tá? A plataforma a qual o game foi construída. No caso desse jogo aqui, a engine utilizada foi o RPG Maker, tá? E agora nós vamos utilizar o Scratch para podermos reproduzir o máximo que conseguimos esse game do Earth Dust, beleza? Então apertem os cintos aí, não se esqueçam de comentar e dar um gostei no vídeo aí embaixo, tá? Lembrando que todas as aulas vão ficar gravadas aqui no canal, para quem não acompanhou poder estar acompanhando aí. É importante que vocês não percam nenhuma aula a partir desta, porque cada aula a gente vai fazer uma parte do projeto do nosso game. Vamos estar falando aí sobre a parte dos designs, programação, parte sonora, beleza? Todo esse contexto aí, beleza? Então, bora lá. Seguinte, como todo projeto, como anteriormente falado, ele deve começar do princípio básico, que é o esboço, certo? Vocês têm que ter em mente mais ou menos o que vocês querem criar, tá bom? O que eu aconselho como primeiro jogo? Muitos de vocês devem estar pensando, nossa, eu queria muito criar o meu primeiro game e que ele vendesse e fosse o maior sucesso. Ó, dificilmente o seu primeiro jogo vai ser tão bem sucedido assim. Para que você possa criar um primeiro game e ele possa ser um sucesso, você tem que ter no mínimo concluído o curso e saber sobre todas as ferramentas. Como nosso curso ainda está em andamento, estamos indo aí praticamente para... entramos na verdade para o terceiro módulo do curso, então as ferramentas que você tem ainda não são suficientes para criar um jogo completo, mas já te dá uma grande base do que você almeja criar. Muitas das vezes as ideias que vocês têm devem permanecer no papel até que vocês tenham as ferramentas necessárias para tornar isso realidade, ok? Mas não se preocupe, muita hora nessa calma, como eu costumo dizer, um passo de cada vez, a peleja é longa, até você, pequeno bit, se tornar um grande gigabyte. Então eu posso utilizar, por exemplo, o Scratch aqui, ó, vindo aqui na questão das ferramentas mesmo, utilizá-lo para criar o esboço, que não é recomendado. Melhor que você pegue uma folha de papel mesmo, uma folha, lápis ou caneta, e você rascunhe a sua ideia inicial do seu jogo. Você pode começar, por exemplo, por uma tela, pela tela, né? Você desenha lá a sua telinha. Ó, essa aqui vai ser a tela do meu game, beleza? Deixa eu só tirar aqui o preenchimento. Então aqui é a tela do meu jogo. E o que tem que aparecer para o usuário? Dentro da minha tela, então, eu vou colocar os meus elementos do game. Como que é normalmente a interface de um jogo? Primeiramente, que tipo de jogo que eu vou fazer? É um puzzle? É uma plataforma? É um FPS? Eu vou fazer um tipo arcade, tipo de corrida, beleza? Corrida de carros, que é o nosso caso, que a gente vai reconstruir o projeto do Earth Dust aqui no Scratch. Então o que eu tenho que fazer é começar com o esboço desse projeto. Então eu vou começar a rabiscar. Normalmente o elemento principal, ou ele fica no centro da tela aqui, ó, ou ele pode ficar um pouquinho abaixo. No caso dos jogos de corrida, se eu colocar o meu carrinho aqui muito para cima, deixa eu colocar um preenchimento nele. Se eu colocar ele aqui muito para cima, o que acontece? Só diminuir esse carro também, né?
o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, se eu deixar ele meio no centro aqui, ó, como normalmente num jogo de corrida é a pista que se move e não o carrinho, há aqueles poucas exceções que o carrinho vai, a pista fica fixa e o carrinho vai contornando a pista, tá? Mas no nosso caso do East Dust, é a pista que se move e o carro permanece como elemento fixo na tela, tá? Normalmente nos jogos de corrida onde os elementos são tridimensionais, que é o elemento da profundidade, a terceira dimensão, o que acontece é que nós colocamos a câmera para ficar seguindo o carro, porque ele é o objeto principal do foco do game. É através desse carinha que o jogador tem que controlar para ele poder se desviar dos elementos na pista, certo? Sendo assim, então, esse daqui é o nosso elemento principal. Então, tudo vai ser focado em cima dele. Se nós deixarmos ele aqui, ó, bem no centro, pode ser que de repente, quando surgir um obstáculo, o usuário, o jogador, não tenha tempo de reagir a esse obstáculo, porque ele está bem aqui, ó, no começo da tela. Então, aqui no seu esboço, que você vai desenhando, rascunhando, é exatamente para você já evitar certos erros já no começo do seu projeto. Então você não vai colocar o carro ali, você vai colocar o carro aqui, ó, um pouco mais abaixo. Por quê? Ele vai ter uma maior abertura da visão dele, ó. Olha o espaço que o jogador vai ter para poder visualizar um elemento de colisão entrando aqui, ó, e poder ter uma reação de desviar desse elemento. Porque se eu colocar ele lá em cima, ó, o elemento entrou e já colide com ele. Ele não vai ter tempo de reação. Esse espaço aqui é desnecessário, porque aqui é a parte de baixo, onde a pista já passou aqui, entendeu? Pelo nosso elemento. Então o carrinho já passou por aqui. Então esse elemento aqui não é tão importante. Então eu posso colocar ele no meio, só que aí, ó, eu limito o campo de visão aqui, frontal. E o que já passou do meu carrinho não é muito interessante eu manter. Então eu vou colocar ele aqui, porque eu tenho um leque grande e eu preciso desse espaço embaixo. Mas para que, professor? Se você disse que aqui é o campo de visão dele, por que então deixar isso aqui? Não é melhor pegar o carrinho e colocar aqui então? Seria uma proposta, só que não muito viável. Por quê? No nosso jogo de corrida, normalmente jogo de corrida, eles têm uma propulsão de velocidade, que é o nitro. E como que você vai colocar uma animação para o nitro, por exemplo, se o seu carro está aqui, ó, encostado na tela? Tudo que tiver para baixo dessa linha aqui, ó, não vai ser visível ao jogador. Então se você for criar uma animação futuramente de um nitro, por exemplo, ele vai ser cortado da sua tela. Você não tem essa visão, esse campo de visão aqui. E é interessante para dar ao realismo de velocidade que a parte de trás aqui seja mostrada também, ó, que ele seja um pouco acima, né? Digamos que as faixas divisórias da rua vão passar pelo carrinho e passar aqui por baixo. Isso vai criar uma experiência visual muito mais fluida e parecida com um jogo de corrida. E essa questão do espaço aqui, ó, eu vou deixar para poder criar a animação do meu nitro também. Ou se eu for criar um acessório diferenciado, por exemplo, um escapamento um pouquinho maior, um escapamento que trabalha em forma diferente quando ele passar a marcha, algo assim, ou uma peça aqui na parte externa do veículo, ou para avisar quando um concorrente estiver chegando aqui, ó, ele começa a entrar na tela, então começa aqui atrás, ó, aí eu posso fazer o que? Bloqueá-lo, ó. Tentar entrar na frente dele para impedir que ele prossiga e ele seja obrigado a recuar, e aí eu mantenho a minha posição. Aí no caso você poderia até colocar um pouquinho mais para cima, ó, aqui assim, que aí você tem um espaço melhor para isso daqui, ó. Se o inimigo estiver entrando na tela, ó, você consegue ver ele chegando, e aí o usuário tem tempo de reação para poder impedir que ele ultrapasse. Aí ele é obrigado a recuar e tentar achar outro caminho. Aí você vai bloqueando ele aqui, beleza? Então, só aqui pelo esboço você já vai definindo onde vai estar a posição centralizada aí do seu elemento, que no nosso caso o carrinho, beleza? Então já definimos aqui nosso elemento principal do jogo. No caso, se fosse um jogo de plataforma, esse elemento principal aqui seria o personagem, tá? Com quem você vai jogar, e aí o cenário se movimenta em volta dele. Na verdade, o que acontece é que a câmera está focando nesse personagem e o cenário em volta. Então, uma coisa para plataforma. Você não poderia pegar o cara de plataforma e colocar ele aqui. Já pensou se jogar um jogo do Mario assim, que o Mario fica encostado no cantinho da tela? Se vem um inimigo, ó, mata você aqui, você nem sabe por que você morreu. Você não tem, você limita o campo de visão do usuário. Então, tudo isso tem que ser pensado antes mesmo de você criar qualquer coisa dentro do seu projeto. Se eu estivesse fazendo um jogo de plataforma, eu teria que no mínimo deixar ele aqui no meio, ó,
para eu ter um campo de visão tanto do que vai vir quanto do que já passou. Digamos que eu não possa faça isso aqui, ó. Aí eu desviei do inimigo. Vamos supor que esse aqui é o meu inimigo. O inimigo tá vindo, tal, papai, pulei. Legal. E fiquei aqui, parado. Tem uma plataforma aqui, algo assim. O final da plataforma está aqui. Eu tô aguardando aquela rampinha que se movimenta. E ela tá vindo. Só que o inimigo, ó, ele foi até ali e fez o quê? Voltou. Eu vou conseguir ver esse inimigo voltando para me atingir aqui? Não. Eu limitei aqui, ó. O meu jogador, infelizmente, está limitado nesse campo de visão, porque o personagem está bem colado na tela. Então esse inimigo vai até ali. Enquanto eu estou aguardando a rampinha voltar, o inimigo volta, ó, e me mata. E eu nem sei porque eu morri. Então o local mais ideal para se colocar esse personagem aqui seria aqui, no meio, tá? Isso se tratando do jogo de plataforma. Aí eu consigo ter toda a visão. Também como não seria viável colocar ele aqui ou ele aqui também. Aqui seria o ideal, porque eu vejo algum perigo se aproxima por baixo. Se houvesse algum, por exemplo, eu tenho que descer a plataforma de baixo, o inimigo está andando aqui nessa região, eu consigo ter essa visão. E como de cima também, se o inimigo estiver descendo, eu consigo ter a visão para eu poder ter um tempo de reação, ok? No nosso caso de corrida, vamos deixá-lo aqui, certo? Assim a gente aumenta o leque aqui, ó, do campo de visão dele, para caso os objetos vierem de cima, ele dê tempo de se desviar. E a gente também não limita os inimigos que estiverem entrando na tela, ele conseguir bloquear esses inimigos. Muito bem, então. Uma coisa que você já pode verificar aqui é o tamanho que vai ter o nosso objeto central. Seria viável colocar um objeto desse tamanho aqui na tela? Olha o tamanho em relação à nossa tela aqui, ó. Olha o tamanho do carro. Você conseguiria ver praticamente somente o seu carro no jogo. Se os outros inimigos começassem a aparecer, você mal conseguiria ter um tempo de reação. O inimigo está aqui, quando você pensasse em jogar o seu carro, ele já entrou já e não tem mais o que você fazer. Eles estão muito grandes na tela, assim também como os objetos de colisão que vierem de cima, ó. Por mais que você deixe ele aqui embaixo, aí você mata aqui o campo de visão dos inimigos que estiverem entrando no jogo. E se você colocar ele muito acima, você praticamente condena o seu usuário a várias colisões. Então isso aqui não seria viável. Então o que você pode fazer? Aumentar a tela? Não, diminuir o elemento. Vou reduzi-lo até eu fazer alguns testes. Esse tamanho aqui tá bom? Deixa eu ver. Será que eu conseguiria visualizar o inimigo chegando e ter tempo de reagir? Conseguiria desviar? Será que eu tenho que colocar um pouquinho mais pra cima aqui assim? Beleza. Tá ok. Eu tenho como expor o meu cenário aqui? Tem. Só que acontece o seguinte, um outro elemento que tem que ser levado em conta é a interface gráfica. Como eu posso dizer isso de uma forma não muito técnica para vocês? Dos elementos que vão passar informações, elementos informativos, digamos assim. Que seria o que? Por exemplo, o velocímetro. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir algo que se pareça com o velocímetro aqui. Deixa eu só pegar a borracha aqui. Vamos dar uma cortada de leves nesse elemento. Beleza. Então aqui está o velocímetro. Ó, marcador aqui da velocidade. Deixa eu colocar ele em uma outra cor. Certo? Beleza. Meu velocímetro está aqui. Então se eu escolher, por exemplo, esse tamanho aqui pro meu carro. Aqui, ó. Eu tenho que me lembrar desses elementos da interface que vão estar o tempo inteiro passando informações para mim. Velocímetro, o ícone do combustível, para saber quanto de combustível eu tenho. Talvez o ícone da posição, me informando aqui qual posição que eu estou. Vou colocar aqui. Tá. O ícone da posição. O ícone sobre se eu tenho nitro ou não. Então tem um íconezinho que vai me dizer quanto de nitro eu tenho, se eu possuo algum nitro para estar utilizando, ou se já utilizei todos os nitros que eu possuía. Então um íconezinho está aqui de nitro. E aí quanto mais informação você for colocando na tela, mais limitado será o seu campo de visão. Você pode perceber que antes de eu acrescentar esses objetos da interface, parecia muito viável o meu carro desse tamanho. Agora nem tanto. Porque olha aqui, eu já limitei aqui o campo de visão dos inimigos que vierem entrando, porque o velocímetro ele vai dar meio que uma atrapalhada. Mesmo que eu deixe ele transparente, ele vai incomodar um pouco o meu campo de visão, tá?
esses ícones aqui também. Seria interessante deixar eles pelo menos transparentes para eles não atrapalharem essa dimensão aqui. Então eu posso ter a possibilidade de diminuir um pouquinho mais o meu veículo, ó. Deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Certo? Assim os elementos em volta não vão atrapalhar tanto ele. Beleza? Eu ainda tenho um campo de visão bacana aqui para estar trabalhando. Certo? Só que também você não pode diminuir muito. Pegar o carro e deixar desse tamanhozinho aqui também. Vai ser quase impossível, cara. E sem necessidade, porque imagine que isso aqui é o seu veículo. E aqui são os inimigos, ó. Vou colocar uns 2 inimigos aqui. Então os inimigos na pista. Tá, beleza. Essa aqui é a minha pista. Não pode ser muito mais larga que isso daqui, mais ou menos uma pista que os carrinhos fiquem limitados. No caso, o ideal seria que fosse a pista da largura de 2 inimigos. Só isso daqui. Tô com o inimigo aqui, ó, para eu saber a largura ideal da pista, eu vou colocar um do lado do outro aqui, ó, e limitar, e já vou falar o porquê. Então tá aqui a minha pista. Beleza? Por quê? Porque isso me obriga, ó, se eu tenho essa pista aqui, deixa eu só enviar ela lá para trás e trocar a cor dela aqui para uma cor que se pareça mais com pista, né? Então, se eu tenho aqui, ó, tô aqui correndo na minha pista e a pista é limitada apenas à largura dos meus inimigos, ó, eu sou obrigado a pensar uma estratégia para ultrapassá-los. E assim os meus inimigos também. Eu tenho que aguardar até um deles acelerarem um pouco mais e vou meio que tesourar esses camaradas aqui para eu conseguir ultrapassar. Então eu tô vindo aqui, tá aqui uma abertura, ó, uma brecha ali. Então eu tô vindo nessa faixa aqui, ó, eu sou obrigado a fazer isso, ó, me desviar e passar para ultrapassar esses inimigos. E assim também, se esse aqui for eu e vier um inimigo, ele vai ser obrigado a mudar de faixa e ter uma estratégia de ultrapassagem. No entanto, se a pista for muito mais larga que isso, aqui, ó, eu não tenho necessidade nenhuma de ultrapassar, eu posso simplesmente me manter aqui no cantinho e pronto, ó. E os inimigos a mesma coisa. Digamos que esse daqui seja você, e aqui é o seu inimigo, ele acabou de chegar, ele pode só fazer isso aqui, ó. Você tira toda a graça do game. Aí cada carro vai correr no seu canto e vai ficar assim o jogo, praticamente o jogo inteiro. Por quê? A pista cabe vários carros dirigindo nesse sentido aqui, ó. Sem que falar que na maioria das vezes vai dar empate. Se os carros tiverem praticamente a mesma velocidade, eles vão chegar praticamente juntos. Todos os carros do jogo vão chegar praticamente juntos na faixa de chegada aí no final do game. Então você, limitando a largura da sua faixa, você obriga a que haja estratégia. Você dá uma maior realidade no seu jogo de corrida. Então agora você é obrigado a desviar. Sem falar que não vai ter fechamento se a pista for muito larga. No caso aqui, ó, você está vindo por aqui. Opa! Você está vindo desse lado aqui, por exemplo, ó. E você vai tentar passar para lá, o inimigo pode fechar você, dar aquela jogada de fechamento. E se não conseguir passar, aí você tem que ter uma estratégia. No mesmo caso oposto. Se esse daqui for você jogando você nessa faixa, o inimigo chegando aqui, ó, ele tem que ter aquela estratégia de tentar desviar e você ter a possibilidade de fechar ele. O cara vai pro lado, você vai também e fecha ele. Ele vai tentar ir para esse lado, você vai pro lado também e fecha ele. Porque se você aumentar a faixa, qual o sentido? Você nunca vai conseguir fechar ele. Ele vai pro lado lá e até você chegar lá ele já ultrapassou. Você nunca vai ter estratégia nenhuma para você impedir carros que sejam mais rápidos que o seu de ultrapassarem. O que seria ideal, por exemplo, na primeira pista do jogo. Porque normalmente você não vai começar com o carro mais rápido do jogo. Você vai começar com os mais lentos. E aos poucos você vai conquistando carros melhores. Então a única estratégia que você tem é de bloquear os inimigos e impedi-los de passar, para que você se mantenha na liderança. Beleza? Então só aqui, nesses pequenos pontos, você já entende alguns conceitos simples e alguns erros que você já vai evitar aqui bem no comecinho do seu projeto. Aqui em questão dos elementos gráficos, em questão do tamanho ideal do carro, no caso que a gente pode até deixar um pouquinho maior, não precisa ser tão pequeno assim também, senão não vai dar para enxergar nada dos seus carrinhos, certo? Em questão a pista, ó, já sei que tipo, a largura da pista tem que ser
dois carros lado a lado. Então eu vou pegar um carrinho, se esse aqui for realmente o tamanho do carrinho que eu escolhi, vou colocar um do lado do outro. E aí eu vou saber a largura ideal para minha pista. Então a largura da minha pista é essa daqui. Beleza, então já tenho aqui a largura da pista. Maravilha. Então aqui o esboço do meu projeto já está começando a ficar pronto. Em cima dele eu já tenho uma base de tudo que eu vou precisar. Por exemplo, quais os recursos que eu tenho que criar, o tamanho desses recursos, a complexidade deles, o que eu vou precisar programar, o que eu vou precisar fazer, até mesmo em questão dos profissionais que você vai precisar para o seu projeto. Eu tenho que ter um cara do design para poder desenhar os carrinhos, os ícones, ou um cara separado só para criar os ícones, tá? Ou eu encontrar esses ícones prontos na internet. Eu tenho que fazer uma programação para posição, programar a quantidade de nitro, velocidade e o que era esse cara aqui mesmo que eu já até esqueci. Nossa, deu branco agora. Esqueci qual que era esse elemento aqui. Enfim, aí os carrinhos e todos os ícones que eu preciso dentro do meu jogo, entendeu? Então eu já tenho uma base só por esse esboço aqui, tá ok? E aí eu sei também o quanto que eu tenho que preencher de cenários, ó. Eu vou ter que ter cenários aqui em volta, afinal isso aqui não vai ficar em branco, né? Eu vou ter que ter alguns elementos para criar e preencher. Então quanto mais espaço eu deixo aqui nas laterais, mais cenário eu vou ter que estar criando para preencher esse espaço aqui. Beleza? Então por aqui você já tem uma base das coisas que você vai ter que criar. O interessante aí no seu esboço seria você começar a nomear, fazer o esboço e aí colocar, por exemplo, aqui o player, que vai ser esse carrinho aqui. Ó, aqui então o jogador. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais, um pouquinho mais para baixo aqui. Então aqui o player, beleza? Aqui o inimigo, posso colocar ele de uma outra cor. Então aqui o meu inimigo, ou adversários que seja, certo? O inimigo aqui, a pista aqui, velocímetro aqui, nitro aqui, posição ali. Você vai colocando o nome em todos os elementos do seu jogo, certo? Em cima disso daqui já fica mais fácil você começar a pensar em tudo que você vai precisar, ou até em questão se você for querer montar uma equipe, beleza? Para vocês fazerem aí o projeto de vocês. E aí você já sabe a galera que você tem que ter. Então para esse joguinho aqui, por exemplo, precisamos de um design gráfico, tanto de interface como de objetos. Aí vai de você, se você vai fazer um jogo em 3D, você vai precisar de um modelador 3D. Se não, você pode ver com um camarada de pixel art, que vai ser o nosso caso. Vamos utilizar a art pixel para estar criando os elementos dentro desse jogo aqui. Vamos aproveitar as aulas anteriores e criar os nossos sprites dos nossos carrinhos, tá? O nosso cenário, beleza? E até mesmo esses elementos aqui a gente pode criar também com art pixel, não tem problema nenhum pra gente estar utilizando. Muito bem, então galera, esse então sempre vai ser a base do seu jogo. Comecei a criar um jogo, eu tenho que criar um esboço. Sempre faça o esboço, sempre faça o rascunho do seu jogo. Isso vai te poupar muito tempo, um tempo absurdo. Até para você ver se é viável ou não o projeto que você está fazendo. Até ter a questão de tempo. Quanto tempo será que eu vou levar para poder criar tudo isso daqui, para fazer tudo isso que está funcionando? Vou dizer, não é pouco tempo. Eu não sei nem dizer a vocês quantas aulas vamos demorar para concluir esse projeto aqui, beleza? Porque produzir um game não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa impossível. Todo programador, todo game design tem que ter muita dedicação, força de vontade, tá? E disciplina. Porque você não pode começar a abandonar projetos seus. Se você começou um projeto, leve-o até o final. Por isso que eu recomendo que sempre os seus primeiros projetos sejam simples, sejam fáceis. Não vai querer criar um GTA V sozinho, que você, primeiramente, é quase impossível você criar um jogo de tamanha complexidade sozinho. Segundo, que isso demoraria muito tempo.
Então sempre comece com projetinhos mais simples, aqueles exemplos que eu dei lá no começo das aulas, primeiras aulas, que eu dou aqueles joguinhos bem simples, como aquele que vai cair nas peças e você vai simplesmente pegando as peças, algo com mecânica bem básica, para você ganhar experiência, depois você partir para uns projetos mais complexos. Muito bem? Beleza, então, dito isso, vamos começar a produzir o nosso projeto. Temos aqui então o nosso esbocinho e sabemos os elementos que temos que criar. Eu optei aqui, para a aula de hoje, nós começarmos sobre os carrinhos, criar os sprites, tá? Vamos criar alguns sprites de carros para que a gente possa colocar no nosso game, beleza? Tendo os sprites do carro, fica mais fácil depois a gente começar a programar então. É claro que isso não impede você de começar a programar. Por exemplo, aqui ó, eu posso simplesmente criar um ator. Vou deixar meu sprite aqui, tá? Criar um ator e colocar um quadrado para simbolizar o meu carro, ó. Tá aqui que nem tá lá, ó. Vou colocar uma cor parecida, vou colocar um verde aqui, ó, tá? Para representar o player, o jogador. E em cima disso daqui, utilizando só isso, eu já posso programar. Nada me impede, tá? De eu estar programando o meu personagem. Lógico que aqui ele tá por baixo. Deixa eu tirar esse cara aqui para ele aparecer. Ó, lá tá o meu personagem, certo? Vou dar uma aumentada nele aqui. Tá muito pequeno. Ó, tá aqui. Deixa eu colocar mais. Tá pequeno ainda. Beleza. Então tá aqui o meu carrinho. Tá ali o ator. É só um retângulo em pé aqui, tá? E eu posso começar a programar ele sem problema algum, ó. Eu posso vir aqui e começar a programá-lo e fazer os testes com ele mesmo, sabendo como. Eu posso até usar essa base de esboço aqui, ó. Usar essa base de esboço para eu criar os meus elementos. Crio o elemento do carrinho, depois eu crio o elemento do inimigo, que seria outro retângulo com outra cor, e os outros elementos gráficos aqui, e até finalizar o jogo. A grande maioria dos projetos são assim. Normalmente o programador ele não fica se preocupando com a questão de design gráfico. Muitas vezes ele nem manja disso, ele nem sabe como fazer um sprite, mas ele entende da programação. Então o que ele usa é simplesmente isso: elementos básicos, formas geométricas que simbolizem cada uma coisa. E aí o que ele faz? Assim que ele termina a programação, ele passa esse projeto adiante para o próximo profissional. No caso seria o design artístico aqui, né? O cara que cria os sprites. Aí ele pega esse retângulo aqui, ó. No caso aqui do Scratch isso é muito possível. E ele entra aqui, ó, na fantasia, e agora ele vai desenhar em cima disso, respeitando o tamanho do retângulo. Então tudo isso tem que ser visto pelo cara que é o game design, pelo produtor, pelo diretor. Ele tem que passar essas informações. Vai pegar o cara que é o programador, fala, ó, você vai usar só as formas aí para você programar? Beleza. Isso não é sua função, fazer os design. Então você vai ter que deixar isso no tamanho 300, por exemplo, aqui, ó, tem que ser esse tamanho aqui padrão para você, pro artista gráfico poder ter o espaço suficiente para ele. E isso que quem tem que determinar é o próprio artista. Faz uma reunião com todo mundo, ó, eu preciso desse espaço para eu conseguir criar alguma coisa. Preciso de um espaço no mínimo desse tamanho aqui. Então você faz esse retângulo, que dentro dele eu me viro para eu poder desenhar o carrinho aí, beleza? Aí dentro disso daqui, deixa eu ver até como que tá aqui, beleza? Aí dentro disso daqui que ele vai criar o carrinho, tá vendo? Ele vai começar a desenhar aqui dentro, tal. E aí ele vai terminar o carrinho dele. Você pode perceber que ele está desenhando aqui e ela está sendo modificada. Depois o que ele tem que fazer é só isso: substituir esses retângulos pelo desenho que ele fizer, pelos sprites. Já vão estar configurados, já programados. Ele precisa entender de programação? Não. E o cara da programação precisa entender de arte, de design? Também não. É interessante que tenha alguém que entenda um pouquinho de cada uma dessas coisas? Sim, que seria o game design aí, o cara praticamente o produtor geral de tudo, entendeu? Então muita gente se confunde, eles acham que game design é o cara que cuida do design dos jogos, e não é bem assim. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho melhor a respeito disso, certo? No entanto, isso daqui já fica uma base para vocês entenderem como funciona mais ou menos o processo de criação de um projeto de jogos, certo?
programador, faz a parte dele. Em seguida ele passa a bola aí para o game design, certo? Que dá continuidade ao projeto. Muito bem, então. Vamos lá, então. Vamos começar transformar nosso joguinho em realidade. Muito bem. Digamos que agora vamos fazer o papel do design aqui e criar nossos sprites. Se você é uma pessoa que não tem habilidade alguma com arte pixel, que você não manja tão bem assim, ou digamos que você seja infelizmente uma equipe de um homem só, como dizem por aí, de uma pessoa só, e que você tenha que fazer todo o trabalho de programação, da arte gráfica, de fazer aqui os sprites, depois fazer toda a interface gráfica do seu jogo, testar ele, divulgar, vender, enfim, fazer tudo sozinho. Então você faz o seguinte: você pega um exemplo como referência, o Google tem bastante, eu já deixei uns aqui bem prontinho para a gente estar utilizando, tá? Pixel Car, Art Pixel Carros, você vai encontrar uma porrada de exemplo. Por que eu não escolhi um exemplo um pouquinho mais complexo como esse daqui? Como eu disse, vocês ainda estão começando a dar os primeiros passos nesse mundo da arte pixel aí. Para você chegar num resultado assim, você tem que ter muito tempo de estudo, tem que examinar. Você pode até usá-lo como referência, só que depois você precisar animar isso daqui. Será que você vai conseguir animar da forma correta? Fazer o brilho se movimentar, fazer a sombra interagir com relação à luz. Então, para esses raros casos, certo? Eu recomendo aqueles exemplos mais simples, o que eu tinha mostrado anteriormente, que são esses aqui. Eles não chegam a ter tantos detalhes como o anterior, pode para muitos não parecer tão bonito, mas estamos falando de um projeto que vamos fazer praticamente sozinho. Cada um vai fazer o seu projeto sozinho, então você não pode perder muito tempo com a parte de design, porque você infelizmente não tem alguém cuidando da parte de programação. É você que vai ter que cuidar do design e depois vai ter que programar o seu jogo para ele funcionar. Beleza? Você vai ter que dirigir ele, vai ter que fazer a parte sonora e vai ter que testar ele também, entendeu? Então vai ser praticamente tudo você. Então o que você conseguir encontrar já adiantado para você é melhor, beleza? E só para você não pegar aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, é interessante que você use um modelo como base, mas você desenhe os seus modelos, que isso também vai ajudar você a criar a habilidade com Art Pixel. Bora lá então. Voltando aqui para o Scratch, vamos dar aquele famoso comandinho, janelinha do Windows, direita ou esquerda, para você criar uma divisão de janelas. Assim você usa uma janela como referência para você poder criar o seu modelo. Aqui eu não estou usando o site do pixelart.com, porque é importante que vocês se acostumem a desenhar a sua pixel art diretamente no Scratch, tá? E como que eu faço isso, professor? Normalmente ele vai vir vetorizado, tá? Você vai abrir ele e vai estar assim, ó, com a esfera arredondada, tá? Isso aqui é o vetor, beleza? Desenho vetorizado. O que você vai fazer, então, é que assim que você entrar aqui nessa parte, para quem não sabe como acessar isso daqui, bora lá, fechar isso daqui. Você vai vir aqui, ó, no gatinho e em pintar, e esse você já vai ser jogado para sua área de trabalho aqui. Esse pincel normalmente vai vir em 10, e se você tentar desenhar com ele assim, ó, ele vai fazer uma forma arredondada, ó, nada de arte pixel, mesmo que você aumente aqui. Primeira coisa que você vai fazer: trocar a cor do pincel aqui para escuro, ó, vai vir lindamente colorido, você coloca ele para preto. Reduzir o pincel para 5 e clicar aqui, ó, converter para bitmap. Beleza? Vai dar um zoom até você conseguir enxergar o quadradinho do seu pincel. Aqui eu já estou conseguindo visualizá-lo, certo? Um quadradinho desse tamanho já é de bom tamanho. Aí fica ao seu gosto aumentar ou diminuir, como você achar melhor, tá bom? Eu vou colocar nesse tamanho, que para mim está ideal. Aonde você vai desenhar isso daqui na tela não é tão importante no momento, que depois a gente vai arrastar e centralizar ali o nosso pontinho ali da nossa arte. No momento não importa onde você for fazer ele aqui, certo? Só não vai fazer ele muito no cantinho aqui, ó. Deixa mais ou menos no meio aqui e aqui no meio também, para a gente poder ter espaço para trabalhar. Ok. Usando aqui então os carrinhos de referência, eu vou escolher um modelo aqui para eu criar o meu primeiro sprite.
Vou ver aquilo que tem menos quantidade de cores, acredito que seja esse vermelhinho aqui, e eu vou começar por ele então. Esse daqui vai ser o modelo escolhido por mim para eu reproduzi-lo aqui dentro na minha arte pixel. Vou começar aqui pelos pneuzinhos laterais, tá? Ali tem mais ou menos 3. Como que eu sei disso? Aquele negócio, você tem que examinar qual que é o tamanho do pixel ali, o que que é um pixel aqui. Qual que é o menor ponto aqui, o traço menor que tem? É esse, ó. Aqui é 1 pixel, ó. Então eu sei que esse daqui é o menor que tem. Não tem menor que isso daqui, ó. Então essa aqui é a referência do tamanho de pixel usado nessa arte. Então pro pneu, ó, eu sei que caberia 3 desses aqui dentro, ó. 1, 2, 3. Então 3 pixels para o pneu. Lanternas, 2, ó. Aqui já tem um pixelzinho, eu sei que ele caberia mais um aqui. Então lanternas são 2 pixels, beleza? Então eu já sei que os pneus são 3 pixels. As lanternas traseiras são 2. Tendo essa referência, então eu sei que aqui são 3 pixels. Vou lá então. 1, 2, 3. Beleza? Já criei meu pneu da esquerda. Professor, como é que eu faço aqui, já que não tem aquele quadriculado que normalmente tem no Art Pixel, certo? Aqui não estou conseguindo enxergar o quadriculado. Por isso que eu dei aquela dica para que vocês pudessem se habituar a utilizar o Scratch para fazer a sua Art Pixel diretamente nele. Senão vocês ficam muito habituados a ter aquele painel por trás dos quadradinhos para vocês usarem de referência. E é claro que vocês podem salvar lá e depois implementar essa arte para dentro do seu Scratch, mas é legal que vocês já façam diretamente, justamente para vocês desenvolverem essa habilidade também de demarcação de onde vai os pixels aqui. E não é muito difícil, basta você colocar o pixel, ó, para fazer essa ponta lateral, por exemplo, para fazer esse desvio, você colocar a ponta do pixel no outro, ó, até ele se encaixar ali, e você preenche, beleza? Muito bem, então, continuando. Os próximos pixels são esse e esse daqui. Eu já vou fazer mais ou menos na cor, tá? Depois eu posso mudar. Não preciso usar exatamente a cor que está ali, que depois eu posso colorir esses pixels de uma cor diferente. O que eu não posso é dar continuidade com a cor escura, porque ele vai considerar que todos fazem parte do mesmo corpo, se eles tiverem a mesma cor. Ó, vou fazer uma cor diferente para as lanternas. Então aqui criar a lanterna. Então se depois eu quiser mudar a lanterna, fica fácil, porque esse daqui ele está de uma cor isolada. Eu posso clicar no baldinho de tinta e mudar a lanterna para verde, por exemplo. Ó, mudou. Só que ela desconsidera esse cara aqui porque ele tem uma... Na verdade ele nem está ali junto com eles e não tem a mesma cor. No entanto, se houvesse um detalhe aqui, ó, no meio, por exemplo, ó, eu separo as cores. Então esse cara está separado dessa cor, beleza? O que eu não posso é, digamos que esse aqui fosse um outro detalhe, tá? Fosse aqui, ou então melhor, para exemplificar, que eu dê continuidade na lanterna dele fazendo essa peça de dentro aqui, ó, usando a mesma cor, ó. Primeiro que eu vou ficar totalmente perdido depois de ver essa separação aqui. E segundo que se eu for tentar mudar isso daqui de cor, o que vai acontecer? Eu vou mudar toda a peça que esteja junta, esteja ligada e que tenha a mesma cor. Se eu clicar aqui embaixo, ele muda toda a peça, ele vai mudar o meu farol também, certo? E se eu tentar pintar só o farol, ele vai pintar a peça. E aí eu teria que corrigir, refazendo o pixel por cima de novo, para eu conseguir resgatar essa cor. Então aqui não importa as cores que você for utilizar, pode usar outras cores, mas elas têm que seguir o mesmo padrão. Primeiro, para você não se perder, tá? Por exemplo, se eu for usar azul, lanterna traseira aqui, tem que ser a outra lanterna azul também, senão você vai acabar se perdendo se você quiser colocar uma cor para cada coisa. E depois, para você recolorir, também fica fácil. No caso aqui, se eu fiz de azul, mas eu quero refazer as mesmas cores que estão ali, eu vou lá e só mudo. Vou buscar aqui o vermelho, tá? Vamos ver qual vermelho mais ou menos que se aproxima. Será que esse daqui? Acho que é um pouquinho mais escuro. Tá. Eu só venho aqui e pinto, ó. Eu vou trazendo a coloração de volta. Esse vermelho ele é difícil encontrar
corzinha certita dele. Deixa eu jogar aqui pro outro lado. Aumentar um pouquinho, Tomás. Tá. Vamos supor que seja isso. Depois a gente acha certinho o tom. Ó. Então eu vou trazendo de volta as cores que se encontram ali. Mesmo que eu tenha usado cores diferentes para criar a base dos pixels. Certo? Continuando. Então agora, já contei aqui 1, 2. Aqui tem mais um quadradinho. Da mesma cor lá do de cima. Então eu vou pegar esse daqui. Ó, conta-gotas aqui. E vou jogar em cima dele para pegar a cor de volta. E vou acrescentar esse carinha aqui, ó. Tá vendo como ela praticamente se encaixa ali dentro? Só de eu chegar perto, ó, eu vou me aproximando. E... bum, encaixei. Aí eu clico. Beleza? Que ele fica certinho, ó. Fica bem alinhado aqui, ó. E alinhado aqui também. Quanto mais vocês forem praticando, melhor vocês vão estar nesse dilema aí. Vou escurecer novamente, aqui. E vou fazer o meu para-choque aqui, ó. Ele tem 2 de altura, então contados daqui, ó. 1, 2. E de largura aqui, vamos ver, 1, 2, 3, 4. Porque ele é mais largo que um pneu. Na verdade, ele é praticamente a largura do pneu aqui. Esse pneu tem 3, então são 3 pixels daqui a aqui. Então vou contar 3 pixels. 1, 2, 3. Beleza? E 2 de pé. 1, 2. Maravilha. Para-choque feito. Aqui eu sei que são as lanternas traseiras. Então eu vou criar aqui. Ela começa do finalzinho do meu para-choque. Aqui. E pega mais um pixel para fora. Eu estou praticamente fazendo isso daqui, só que agora espelhado, da forma oposta. Vou pegar essas cores daqui. Vou colocar 2 pixels aqui embaixo da lanterna, certo? E um pixel aqui no final da cor da minha lanterna. Pego conta-gotas, vou lá e... opa, jogo aqui embaixo. Beleza? A mesma coisa daqui, só que de forma oposta. Agora o para-choque. Cor escura. E vou fazer daqui até o final ali dos pixels. Muito bem. Já comecei aí, fiz praticamente a parte de trás do meu carrinho, beleza? Aqui, ó, dá pra ver que ao lado desse pixel aqui, ele tem mais um pixel na cor desses daqui, que estão ao lado do para-choque. Um de cada lado, beleza? Tudo bem, então vou fazer isso. Cadê o conta-gotas? Venho aqui, vou colocar um aqui e vou colocar mais um aqui. Maravilha. Beleza, então aqui no meio eu vou deixar como está por enquanto, que seria o que simboliza a faixa branca, tá? Mas depois nós vamos escolher uma outra tonalidade e eu vou explicar o porquê. Bom, continuando então. Essa etapa finalizada, então essa parte do carrinho já está pronta. Vamos para essa parte aqui, ó, o meio superior do carrinho, beleza? Então eu vou começar com 2 pixels, porque ele tem aqui, ele é menor que o pneu do carro, ó. Então ele é praticamente 2 pixels. Escurecendo o meu pincel, vejo que ele deu uma quebrada aqui, ó, como se fosse o começo de uma escadinha, ó. A escadinha tá ali, então aqui o próximo degrau. Beleza? Mesma coisa aqui, só que para dentro. Cuidado para vocês não se confundirem e jogarem para fora, pro mesmo lado que tá ali, ó. Sempre ao lado espelhado, ó. Então aqui para dentro. Beleza? E mais um abaixo, porque eles são 2. Certo? Ó, 1, 2. Então 1, 2. Do outro lado também. Aqui eu vejo que a faixa continua. Então tem mais 2 do lado dessa faixa aqui. No caso, para facilitar, eu vou colocar mais um abaixo aqui, ó. Provavelmente é o que tem a mesma cor do de cima, que é esse dali. Vou pegar a cor dele e vou colocar um abaixo. Mesma coisa nesse lado, certo?
Isso já me facilita bastante, porque o que vem abaixo desse camarada já é o para-brisa aí do veículo. Muito bem. Eu sei que a faixa agora, ó, ela pega de fora a fora e ela termina no para-brisa de ambos os lados. Isso facilita muito para mim, porque eu simplesmente venho aqui, a cor que é usada é essa mesma cor, e eu vou completar até ele finalizar aqui, ó, que seria onde começaria o para-brisa. Opa, que esse daqui ficou mais curto. O que houve? Vamos lá de novo. Beleza, agora ficou certinho. Beleza? Não há problema se ele ficar um pouquinho para cima, tá? Desde que vocês corrijam, porque se vocês não corrigirem isso aqui agora, daqui para baixo que vocês colocarem vai ficar tudo desalinhado, tá bom? Claro que vocês podem ali só complementar. Digamos que eu tivesse feito um pixel assim, ó, pela metade, digamos, ó. Aí eu só venho e completo a pontinha que ficar. Só que isso vai causar muito problema para vocês fazerem dessa forma, porque depois vocês podem não saber certinho a medida para dar continuidade, vai ficar desproporcional. Então é ideal que esteja bem alinhadinho, como tá aqui, ó, e aqui, ó, tudo bem alinhado, tá vendo? Quando vocês não têm aquela referência de fundo quadriculada. Beleza, então. Qual que é a parte do meio aqui? É uma faixa que dá continuidade a essa faixa preta aqui, ó. Então ele é na mesma altura dessa faixa aqui. Escurecendo meu pincel. Aqui. Ó, a mesma altura. Tá aqui, ó. Faço um aqui e um aqui. E embaixo também. Um aqui e um aqui. Beleza? Já fiz aqui então a faixa de fora a fora. Aqui eu não vou preencher, porque provisoriamente essa seria a faixa branca. Muito bem, parte superior do meio finalizada. Vamos para a parte então inferior do meio, o para-brisa do nosso carrinho. Aqui são 2 pixels, então eu já vou colocar aqui 1, 2, do outro lado a mesma coisa, 2. Beleza. E eu posso dar continuidade nessa linha aí até o final, fazer mais 2 pixels nessa cor aqui e o último na cor mais escura. Então vou pegar aqui, ó, essa cor. Onde que tá a faixa que eu fiz? Opa, era isso mesmo, sim. 1, 2, 1, 2 e o último mais escuro aqui e aqui, certo? Beleza, então eu já fiz toda essa faixa aqui, ó, até o final, até aqui. Ainda vai faltar só o amarelinho do farol, beleza? Mas essa faixa aqui tá feita. Vou aproveitar que finalizei essa faixa e fazer os pneus dianteiros com a cor escura. E eles estão, ó, sob toda a parte avermelhada. São 3 de altura, então vai dar certinho aqui, ó. 1, 2, 3. Do outro lado a mesma coisa. 1, 2 e 3. Então, até os pneus completo. Parte externa praticamente concluída. Vamos voltar para a parte interna então. Fiz essa faixa aqui, beleza? Posso dar continuidade no para-brisa aqui e complementar até o final. Então, vou fazer o que? Do lado daquele pixel aqui, ó, que são esses 2, há mais um pixel da mesma cor, ó, para a direita. Então, ele está aqui, mais um pixel à direita. Do outro lado, não é um pixel para a esquerda, ó. Olha lá, apenas um pixel para lá. Não existe ele oposto, certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, o pixel abaixo desse escuro aqui é um pixel acinzentado. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma coloração mais acinzentada. Próximo do escuro ali, acho que uma cor assim. Ok, beleza? Algo mais ou menos assim. E cria um pixel ao lado dele. Beleza? Ao lado do de cima, há também um pixel acinzentado. Maravilha.
De lá para cá, do outro lado para cá, há um pixel acinzentado aqui. No meio eu não vou conseguir criar no momento, porque há um pixel escuro aqui e um outro abaixo. Então eu posso fazer uma escadinha aqui no caso, para poder já matar essa sequência de cinzas. Então eu poderia fazer isso daqui, ó. Coloca a ponta ali e mais uma ponta aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5 cinzas. 1, 2, 3, 4, 5 cinzas. Tá um pouquinho confuso? Não se preocupe. Agora vai ficar bem fácil. Basta apenas voltar para a coloração mais escura e vir aqui, ó, os dois cinzas aqui, ó. O último aqui é um pixel preto, beleza? E ao lado dele também, ó, são 2 pixels, tá vendo? Ao lado dele eu vou colocar mais um pixel preto. Ao lado do cinza aqui embaixo, ó, são mais 2 pixels, então 1, 2. Agora fica fácil por quê? Porque respeitando a faixa branca aqui, o resto eu vou preencher tudo com pixel preto. Então eu vou vir aqui na faixa, ó, já para não correr o risco de jogar esse pixel aqui para cima, ó. E o resto que sobrou aqui, ó, vou preencher tudo com pixel preto. E pronto. Finalizo o para-brisa do meu veículo. Beleza? Sem muita dificuldade. Eu posso perceber que essa coloração de pixel aqui que eu criei, ó, não ficou idêntica. Por isso que o ideal é usar o conta-gotas aí para pegar a intensidade certa da cor. Beleza, então, para-brisa criado. Vamos para a parte de baixo, então. Então aqui, ó, nesse espacinho aqui, que seria a próxima coluna, são um pixel da cor oposta e outro daquela mesma cor. Então eu vou pegar esse daqui de baixo e colocar ele aqui em cima, como se fosse o começo de um joguinho de xadrez aqui. É a mesma coisa ali, ó. Se ele está aqui embaixo, então o outro vai ser em cima. E fazer o oposto para outra cor. Se ele está em cima, essa cor aqui agora vai ficar aqui embaixo. Se está em cima, essa cor aqui vai ficar embaixo. Ok? Aqui é a faixa, então não vou pintar em nada. Os faróis são amarelos e eles vão ficar na parte de baixo dos vermelhos. Então os vermelhos estão aqui, vai ser 1, 2 aqui. Vamos buscar um amarelinho aqui. Deixa eu buscar um amarelinho mais intenso, certo? E vou colocar na parte de baixo aqui. 1, 2. Do outro lado a mesma coisa, só onde tem vermelho. 1, 2. Muito bem. E para finalizar, vou fazer o para-choque dianteiro. Ele tem uma cor um pouquinho mais escura que o vermelho mais escuro, ou pode usar a mesma tonalidade. Vou pegar aqui, conta-gotas, puxo ele e vou, ó, fazer tipo uma escadinha embaixo do segundo pixel amarelo. O primeiro não tem nada. No segundo eu faço 1. Mesma coisa do outro lado, o primeiro não tem nada, ó. No segundo aqui, só que agora para dentro, eu faço 1. E agora é só emendar um no outro com os pixels. Coloco um pixel aqui, outro aqui e outro aqui. E finalizei o meu carrinho de corrida. Beleza? E aí é como eu disse, se você quiser mudar essas cores aqui, beleza, já podia ter, na verdade, criado ele com outras cores. Só que você tinha que respeitar sempre o padrão ali. Se você escolheu verde para as lanternas traseiras, então era verde na outra lanterna traseira também, verde nesses pontinhos aqui, ó. Em cima disso daqui eu posso simplesmente modificar. Vou pintar esse carrinho, por exemplo, de verde. Então é vermelho claro e vermelho escuro. Então tem que ser verde claro ou não tão claro assim. Depois um verde mais escuro. Não vou ficar pintando pixel por pixel. Vou usar o baldinho de tinta aqui, mais fácil, ó. Só clique em cima. Todos os locais que tiverem. Oh, perdão. Esse daqui é o claro. Onde tiverem, ó, o vermelho claro. Onde tiver vermelho claro, eu só vou modificar a cor. Agora vou pegar um verde escuro. Vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. E vou colocar onde tem o vermelho escuro. Onde tiver vermelho escuro, vai ter verde escuro, ó. E aqui, pronto. Finalizei, modifiquei a cor do meu carrinho, que era vermelho, agora é verde. Para colocar outra cor, mesma coisa, é azul, azul claro,
e azul escuro. Lembra das aulas anteriores sobre luz e sombra? Mesma coisa aqui. Isso aqui nada mais são do que alguns efeitos de luz e sombra também. Aqui, por exemplo, seria a sombra do paralama da roda traseira, tá? Aqui a sombra da, sei lá, daquele local onde pisa para subir na porta lateral, das portas laterais. Aqui também, ó, o para-choque está um pouquinho mais abaixo, então como se ele tivesse sombreado. Só que utilizando aquela limitação de pixels, usando só essa quantidade de pixels aqui. Muito bem. Vamos voltar aqui então a abrir o nosso projetinho. Tá lá o nosso carrinho. Deixa eu tirar o meu esboço daqui da tela, certo? Voltar no nosso carrinho aqui. Ele está feito. Só que acontece o seguinte, lembra que nós não preenchemos aqui a faixa, deixamos ela em branco? O programa entende que isso daqui é para ficar transparente, porque aqui em volta a transparência é nessa textura de branco, ó. Como você não pintou aqui, ele entende que você não quer que haja preenchimento aqui dentro. Então se eu colocar lá, ó, o meu cenário de fundo, tá? Vamos ampliar um pouquinho mais o nosso cenário. Vou colocar 200 pro cenário aqui, ó. E colocar o meu carrinho, ó, pra dentro. Olha o que acontece. Deu pra perceber aí? Não, tá muito pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui então o carrinho. Beleza, ó. Aumentei esse daqui, ó. Ele ignora a minha faixa, porque pra ele o que eu quis foi que a faixa não tivesse preenchimento, ó. Então ela vai ficar transparente, como se o meu carro tivesse todo destruído, tivesse arrancado o motor dele, a parte de trás, os bancos, enfim. E não é isso que eu quero. Eu quero que isso aqui seja uma faixa branca, que fique assim. Para isso, eu tenho que preencher aqui dentro, beleza? Bora lá. Vou pegar aqui uma tonalidade clara aqui, ó, bem branquita mesmo. Acho que essa cor estaria boa. E vou preencher com o baldinho de tinta aqui dentro, aqui, aqui e aqui. Vamos pegar ele lá e vamos arrastar para ver, ó. Pronto, ó. A minha faixa continua branca, só que agora ele entende que eu quero que seja preenchido o interior, não é para ficar transparente, ó. Maravilha. Meu carrinho tá show de bola com a minha faixa branca, certo? Muito bem, então. Vamos tirar o esboço daqui. Aqui está o meu carrinho, certo? Lembra do esboço? Olha o esboço aqui, ó. Opa, falta esboço. Olha o esboço aqui. Tendo o esboço, eu já vou dando uma olhadinha nele e ver o que ainda falta. Ah, tá. O carrinho tá virado para baixo. Como que eu faria para poder colocar ele para o ângulo certo? Você poderia utilizar programação para isso, que é vir aqui no código, simplesmente pedir para que ele girasse aqui, ó. Beleza? Ou, vamos voltar ele. Você pode fazer isso direto na arte dele, que é o que eu recomendo. Vem na fantasia dele, ele está aqui. Vamos reduzir um pouquinho a lupa, já não é necessário de ter tantos detalhes. Vou pegar essa setinha aqui, vou contorná-lo, ó, selecioná-lo, perdão. E tá vendo que apareceu essa opção aqui, ó? É para você pegar o seu carrinho e girá-lo, ó. Vou colocar ele na direção correta, voltado para cima. E aí sim, ó, vou utilizar esse ponto aqui de referência para centralizá-lo. Vou pegar essa cruzinha azul que tem no meio e colocar aqui dentro, ó. Vou centralizar o meu carrinho. Objeto centralizado e pro lado, virado para o lado correto, certo? Muito bem. Aqui eu já posso começar a colocar nome no meu sprite. No caso aqui seria normal. Por que normal? Porque eu poderia fazer uma animação, por exemplo, com nitro. Soltando o foguinho aqui e um novo sprite, escrever nitro. Aí um outro que ele sofreu uma batida e ficou amassado. Aí eu podia colocar bateu ou amassado. Ou, enfim, N outras sprites que eu poderia utilizar no meu jogo. No momento só vamos utilizar isso de normal, tá? Mas pode ser o nome que vocês quiserem. E aqui também eu vou colocar nome no ator, porque isso aqui é o sprite, tá? Os sprites são as animações dele. Já aqui é o nome completo desse conjunto de sprites, desse elemento e do código que ele contém. Então esse cara, esse ator, vai se chamar player, porque com esse carrinho aqui que o nosso jogador vai iniciar, tá bom? Vai ser o player. Ele pode mudar de sprite? Pode, que eu poderia colocar aqui também os outros carrinhos aqui, ó.
Senão eu teria que criar uma configuração para cada um que não seria nada viável. Então esse aqui já é o player, é o jogador. Então aqui ele pode conter o carrinho normal e com turbo. E ele batido. Então vai ser 3 situações, 3 sprites. E depois os outros carrinhos. Normal, nitro, batido. Outro carrinho, normal, nitro, batido. Para quando o jogador trocar, escolher um carrinho diferente, é só dar o comando de trocar o sprite para o jogador. Ele vai preservar toda a linha de código que contém dentro daquele ator, certo? Deixa eu mover ele aqui para primeiro. Muito bem, então, nosso player tá aí bonitinho, feito nosso primeiro carrinho do nosso jogo. Nosso jogo começa a tomar vida. Lembrando que isso daqui não é necessário para você começar a programar. No nosso caso, nós somos praticamente a equipe toda, sozinhos. Então a gente que vai fazer a programação, a gente que vai fazer a arte design do nosso jogo, a gente vai fazer a parte de som, os testes, é tudo só nós. Então a gente aproveitei da aula anterior de Art Pixel para poder já começarmos então a colocar em prática aí o que a gente aprendeu na Art Pixel e criar o nosso sprite do nosso carrinho de corrida. Mas poderia ser daquilo que eu falei, ser só um retângulo para você poder programar ele e depois que tudo estivesse funcionando, aí sim você começar com a arte do seu jogo. Ou parar um pouquinho e fazer o outro, que também é uma estratégia que eu uso muito quando eu estou fazendo algum projeto, para não ficar muito maçante, só programar, só programar, só programar. Aí eu programo um pouco, só usando uns retângulos como referência, depois eu paro, venho e transformo os retângulos, construo os sprites por cima deles, tá? Só que lembrando, se você for usar essa questão, essa habilidade, essa técnica de usar os retângulos e não o sprite, respeitar o tamanho, porque depois vai ficar meio complicado para você modificar. Embora no Scratch, por exemplo, você pode apenas alterar aqui, ó. Digamos que o seu carrinho, ó, não ficou exatamente do tamanho que você precisava limitá-lo. Aí você pode vir aqui e diminuir. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 280. Ó, deu uma reduzida, ainda não tá bom. 250. Vamos ver. Quase bom. Só a largura aqui, mas não vai afetar muito não. Mas em altura já tenho o que eu queria. Então isso vai ser indiferente a questão dos retângulos aí. Você pode modificar depois o ator aqui no tamanho. E é isso uma das vantagens das engines, dos motores, das plataformas que vocês utilizam para criar o seu jogo. É por isso que, tipo, eu poderia criar um jogo no PowerPoint. Poderia, tipo ClickPoint. Aqueles jogos que você vai clicando e vai escolhendo. Só que PowerPoint não é uma ferramenta feita para criação de jogos, porque ela não te permite recursos. Por isso, quando você for fazer um game, é interessante que você escolha algo que já é projetado para aquele determinado fim. No caso, o Scratch, ele tem muitas ferramentas que te permitem a criação desses jogos. É claro que você não vai fazer um jogo oficial usando o Scratch como plataforma, porque o Scratch ele é uma plataforma de ensino para você ter os primeiros passos com contato da programação, tá? No nosso caso de jogos, ele te traz todas as ferramentas que você precisa para criar um jogo completo, tá? Não de qualquer estilo. Por exemplo, se eu quiser criar um Fortnite, um Free Fire, aqui não tenho como, porque ele não me possibilita, não disponibiliza ferramentas para trabalhar com tridimensionamento ou ferramentas tridimensionais, modelagem 3D, partículas, entre outras coisas. Mas em questão de jogos 2D, dá sim para você fazer muita coisa. E resultado disso, ou melhor, prova disso, é o que nós estamos fazendo. Estamos fazendo um jogo de corrida usando o Scratch, certo? Galera, por enquanto vou parando por aqui, tá? É importante eu sempre tentar trazer para vocês aí aulas bem práticas que você possa estar praticando, colocando isso no seu dia a dia, para você estar realizando, tá? Então aqui ficou o nosso projetinho do nosso carrinho aqui, beleza? Deixa eu só voltar ele aqui em 300. O nosso projeto do nosso carrinho aqui, tá? Pra gente poder estar realizando aí o nosso game. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar todas as aulas daqui em diante, tá? Salva esse projetinho que você fizer, porque esse vai ser o nosso jogo oficial do módulo. Então vocês vão ter que entregar pra mim
esse projeto pronto no final do módulo para eu avaliar vocês, para que vocês possam ser aprovados para o módulo posterior. Vamos criar o joguinho aqui completinho, tá? Do começo ao fim. Não sei quantas fases ainda vamos fazer, vamos ver aí da questão da complexidade, porque sinceramente eu nem realizei nenhum teste antes dentro do Scratch. Eu vou estar me esforçando junto com vocês aqui, descobrindo formas juntos com vocês. É possível? É, tudo é possível, se você tiver força de vontade e perseverança. Então, começamos aqui pelo nosso spritezinho. Na aula que vem, vamos estar começando a configurar um pouquinho o nosso carrinho. Vamos fazer ele se desviar aí para as laterais, beleza? Se der tempo, a gente cria mais um outro elemento aí. No caso, seria viável ou um item, por exemplo, o nitro. Pegar o nitro, depois que apertar ele dá aquela acelerada, certo? Ou algum elemento de cenário, ou quem sabe até os inimigos. É que na verdade o inimigo eu criei uma aula somente para eles, pra gente falar um pouquinho sobre inteligência não artificial, inteligência artificial, porque a inteligência artificial em si ela aprende sozinha, mas tipo um esboço de alguns NPCs, digamos assim, a inteligência de um NPC, que seria o inimigo se desviar do seu carrinho. Quando ele se aproximar, ele vê uma rota que dá para ele passar, ele pega e desvia e tenta fazer isso. Ou quando ele vê você se aproximando, ele tentar impedir você de passar. Seria algo desse tipo aí, beleza? Isso vai ficar para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. É um enorme prazer sempre estar junto com vocês aí. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem estar entrando em contato diretamente comigo ou estar deixando aí nos comentários, tá? Não esquece de deixar o seu joinha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para sempre estar recebendo novidades aí. Um forte abraço e até a próxima aula.